Olá, tudo bem? Essa é a nossa aula de produção textual. Iremos fazer uma revisão sobre o gênero textual relato de viagem. Todo mundo tem uma viagem inesquecível, seja pelo lugar, pela companhia ou por ambos os motivos. Não importa quanto tempo durou, nem há quanto tempo foi. O roteiro fica na lembrança e a vontade de um dia voltar e poder reviver novamente bons momentos naquele lugar. Permanece. Relato de viagem. A tipologia desse gênero é narrativa. Então, o gênero relato de viagem tem como tipologia a narração. E é escrito em primeira pessoa. Tema: experiências pessoais, fatos e pessoas marcantes dos lugares visitados. Os verbos têm que estar no presente ou no pretérito. A descrição: você vai descrever o tempo que aconteceu, o espaço, que é o lugar, os personagens, quem participou daquela viagem, né? Então, o diálogo é facultativo, então você pode fazer um relato de viagem sem diálogo. Você pode só narrar como aconteceu aquela viagem, aquele passeio. E deve apresentar fatos marcantes da vida da pessoa durante a viagem. Relato é um texto narrativo e descritivo em que se expõe observações feitas durante uma viagem, a passeio ou a trabalho, documentando os principais momentos da visitação e descrevendo cenas, lugares ou pessoas. Para os historiadores, os relatos de viagem são como fonte documental. Então, a história, se beneficia muito com os relatos de viagem. Podemos ter aí como a carta de Pero Vaz de Caminha, que é um exemplo de o quê? De um relato de viagem, no qual hoje ele é uma fonte histórica, uma fonte documental. E esse gênero também tem sido frequentemente produzido e publicado com o objetivo de informar ou entreter o leitor, ao retratar lugares e situações incomuns. O gênero é muito usado hoje por agências de turismo que usam relatos de passageiros para promover seus pacotes de viagem. Historicamente, foram muitas vezes usados como registro oficiais sobre territórios descobertos, explorados ou conquistados por determinado povo. Esse gênero também é usado como texto literário. Tem como característica a descrição pessoal, que deve ser a mais fiel possível aos fatos e onde deve ser evitadas interpretações pessoais tendenciosas ou não compatíveis com os fatos. Então, o relato de viagem você deve descrever de forma real aqueles fatos. Ou seja, você não pode pegar e fazer um relato por imaginação. Você tem que focar em algo que você vivenciou naquela viagem, as suas experiências, as suas vivências. Outro ponto. Não pretendem apenas narrar objetivamente o que foi observado, mas passar a experiência vivida ao leitor. Se alojam no limiar do jornalismo e da literatura. Então, o relato de viagem, ele tem o objetivo de passar a experiência, a vivência de uma viagem, fazendo com que o leitor se sinta parte daquela história, daquela viagem. E o jornal se utiliza muito desse relato de viagem,
Como? Ele pega o relato de viagem e coloca nas páginas dos jornais. E a literatura também se beneficia muito com o relato de viagem. Podemos ter como exemplo a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um relato de viagem no qual a literatura pegou para si, e a história também, né? E utiliza como um documento, como uma fonte histórica. Não contém apenas dados matemáticos e informações didáticas. Pelo contrário, focam no contato com os personagens, humanizam as fontes e buscam aproximar o leitor da narração, inserindo-o no enredo, se possível. Em geral, nos relatos de viagem, o autor registra suas impressões pessoais a respeito de lugares, de pessoas e de situações com os quais deparam ao longo da viagem, procurando caracterizá-los. Então, o relato de viagem, ele passa ao leitor aquela experiência, o que foi que ele achou daquele lugar, como foi que ele se sentiu em meio àquelas pessoas desconhecidas, e vai relatar todo as situações que ele vivenciou durante aquela viagem. E no relato de viagem, o uso dos adjetivos é imprescindível para a caracterização tanto dos lugares, das pessoas e dos acontecimentos. Temos aqui um exercício no qual eu irei ler aqui para vocês, porém vocês irão lá na plataforma, na parte de fórum, que eu irei postar esse texto, esse exercício, e vocês irão ler com calma e responder. Então vamos lá para o texto. Temos como título capítulo 12. Partimos com o tempo encoberto, mas estável. Não teríamos de nos preocupar nem com calores cansativos, nem com chuvas desastrosas. O tempo próprio para o turismo. O prazer de galopar por um país desconhecido deixava-me de bom humor naquele início de aventura. Sentia toda a felicidade, todo o prazer e liberdade de um excursionista. Começava a gostar da viagem. Afinal, o que estou arriscando? Dizia-me. Viajar por um país dos mais curiosos, escalar uma montanha bastante notável, na pior das hipóteses, descer ao fundo de uma cratera extinta. Quanto à existência de uma galeria que acaba no centro do globo, pura imaginação, pura impossibilidade. Vou tratar, então, de aproveitar o que a expedição tem de bom, sem maiores problemas. Quando concluí este raciocínio, já havíamos saído de Reykjavik. Hans caminhava à frente, num passo rápido, igual e constante. Com base no texto que acabamos de ler, vamos responder a essas questões. Primeira questão. Esse fragmento de texto apresenta características de biografia, crônica jornalística, diário, relato de viagem ou reportagem? Questão 2. De acordo com esse texto, o narrador estava bem-humorado porque: letra A. Fazia um deboche do tio montando no cavalinho. Letra B. Galopava em terras desconhecidas. Letra C. Montava em um cavalo pequeno. Letra D. Sentia-se bem com o clima ameno e agradável. Letra E. Viajava na companhia de seu tio. Terceira questão. A linguagem predominante no trecho: meu tio nem tinha o consolo de excitar sua montaria com a voz ou com o chicote. Não lhe era permitido ser impaciente.
Então, esse trecho está na linha 26 e 27. Então, a linguagem predominante nesse trecho é científica, informal, padrão, regional ou técnica. Quarta questão. O terceiro parágrafo desse texto revela um narrador detalhista, impaciente, melancólico, orgulhoso ou solidário. Quinta questão. No trecho, meu tio nem tinha o consolo de excitar sua montaria com a voz ou com o chicote. Linha 26, linha 27. O termo destacado estabelece uma relação de. Então, vamos ver qual é o termo destacado. Ele destacou o termo ou. Então, esse termo aí estabelece uma relação de adição, alternância, conclusão, explicação ou oposição. Deixo essa frase de reflexão. O que entra na sua mente define o que sai dela. Nutra sua mente com pensamentos positivos e ambientes saudáveis. Boa sorte e bons estudos.